No item D, determine a equação reduzida da reta que passa pelo seu centro e pelo ponto A de coordenadas -2 e 3, pelo centro da nossa circunferência. Ainda estamos trabalhando no item D do mesmo enunciado. Eu quero a equação reduzida da reta. Aí eu tenho, equação reduzida da reta é dada pela fórmula y igual mx mais n, aonde o meu m coeficiente angular e n coeficiente linear. Sabendo que eu tenho coeficiente angular e coeficiente linear, eu tenho como calcular o valor de cada um. Nas definições nós temos, para calcular o coeficiente angular, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eu preciso de dois pontos para calcular o valor do coeficiente linear, ou coeficiente angular. Lembrando que essa reta vai passar no centro e no ponto A. A coordenada do centro. Centro tem coordenadas -3 e 0. O centro da nossa circunferência. A outra definição é n é igual a y menos coeficiente angular vezes o x. Esse y e esse x eu posso pegar ou do centro ou do ponto A. Tanto faz, eu vou pegar um dos dois para calcular o valor do coeficiente linear. Continuando, agora vamos calcular o coeficiente angular. Para calcular o coeficiente angular eu tenho que as coordenadas do ponto A, -2 e 3, e as coordenadas do centro, -3 e 0. Eu tenho ponto A e ponto C, tanto faz a ordem dos dois, mas já que eu coloquei assim, eu vou chamar isso aqui de x1, y1, x2, y2, tanto faz. Se você inverter aqui, tem que dar o mesmo valor no final. Aí eu tenho que m é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Já que eu chamei o ponto A, as coordenadas do ponto A, x1, y1, e do ponto C, x2, y2, vai ficar y2 é 0. 0 menos da fórmula o meu y1, que é 3, sobre o meu x2, que é -3, menos da fórmula o meu x1, que também é negativo. Coloca entre parênteses, -2. Tem dificuldade com regra de sinal? Faz o passo a passo. Repete o que está em cima. 0 menos 3 sobre -3, negativo vezes negativo, positivo. Sobrou 2. Agora resolvendo as nossas operações. 0 menos 3, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Isso daqui é uma divisão. Negativo dividido por negativo, positivo. 3 dividido por 1, 3. Ou eu posso deixar com o sinal ou sem o sinal. Sem o sinal também é positivo. Eu tenho que meu coeficiente angular é 3. Agora no cálculo do coeficiente linear, eu tenho que a fórmula é n igual a y menos mx. Eu preciso de um valor de y e um valor de x. Eu tenho dois pontos, ponto A, ponto B. Vou calcular com o ponto A. A de coordenada -2 e 3. O primeiro é x, o segundo é y. Ó, x e y. Então eu tenho que n é igual
YA menos M XA. Tem o valor de Y, que é 3, o valor de X, que é menos 2, e o valor de M, acabamos de calcular. M igual a 3. Substitui tudo aqui. N é igual a 3, que é o valor de YA, menos 3, que é o valor do coeficiente angular, vezes o valor de XA. O meu XA é menos 2. Tenho que N é igual a 3 negativo vezes negativo, positivo. 3 vezes 2, 6. N igual a 9. Certo? Só para simplificar. Calculei com o ponto A. Agora com o ponto C. Menos 3 e 0. Valor de X, valor de Y. N é igual a YC menos M XC. N é igual a YC é 0 menos 3 é o valor de M. M, aqui em cima, coeficiente angular. Vezes o meu XC. O XC é negativo. Menos 3. N é igual a 0, negativo com negativo, positivo. 3 vezes 3, 9. N é igual a 0 mais 9, 9. Fiz com os dois pontos para observar que tanto faz o ponto que você escolher aqui, ó, para calcular o valor de N. Certo? Agora, na equação reduzida da reta, eu tenho que Y é igual a mx mais N. Eu tenho o valor de X, ou tenho o valor de M, valor de N, coeficiente angular, coeficiente linear. Acabamos de calcular. Coeficiente angular é 3. Coeficiente linear é 9. Então, y é igual a 3x mais 9. Temos a nossa equação reduzida da reta.